Olá, sétimo ano, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Vamos dar continuidade ao capítulo 2 do livro de vocês. Na aula passada, nós falamos sobre o espaço brasileiro, como esse espaço foi sendo moldado até chegar à configuração atual. E agora nós vamos falar, no cenário 2 do livro de vocês, sobre o transporte brasileiro. Então, para começar a falar sobre o transporte brasileiro, não podemos deixar de lado o tropeirismo, porque ele foi responsável pelo transporte de mercadorias durante bastante tempo, tanto no período do Brasil colonial, como também no Império. Era muito utilizado, era o transporte de mercadorias no lombo de animais de carga, que foi muito utilizado aqui no Brasil. As estradas eram muito ruins, então dificultava bastante o transporte. Então os tropeiros, eles foram responsáveis pela criação de várias estradas, quando eles adentravam nas matas, para levar as mercadorias de uma região para outra, eles foram criando novas estradas. Quando as estradas de ferro ainda era só um sonho de consumo, que não fazia parte da realidade, principalmente da realidade rural do Brasil, que tem muitas serras, vales, montanhas. Então era em cima do lombo dessas mulas que os tropeiros construíram o início do desenvolvimento da economia do Brasil. Então, lá por volta do século XVII, começaram as primeiras viagens cortando vários estados, principalmente lá na região sul, sudeste e no nordeste do Brasil. Nas longas viagens, além de escoarem a produção de ouro que eles levavam para Paraty, como nós sabemos, falamos já sobre o ouro que no Rio de Janeiro, que era muito exportado para a Europa. Os tropeiros também transportavam alimentos para abastecer não só os pequenos povoados da época, também como as minas, que tinham vários trabalhadores, vários garimpeiros, e eles estavam proibidos de plantar ou de criar gado em circunstância de uma determinação do Brasil Império. E o motivo disso era que o Brasil Império, quem estava ali à frente do poder, o imperador, ele dizia que não queria tirar o foco de quem estava trabalhando nessas minas, Então, para manter aquele regime de escravidão dessas pessoas, eles não podiam estar plantando, não podiam estar trabalhando com outra coisa a não ser estar ali trabalhando na mineração. Então, as mulas foram os principais animais utilizados pelos tropeiros nessas viagens que muitas vezes eram muito longas, Eles percorriam imensos caminhos e seguiam algumas trilhas que muitas vezes já tinham sido abertas pelos índios. Então, assim, foram surgindo novas estradas, novas rotas, abrindo espaço para o surgimento de novos povoados, e assim foram surgindo várias novas estradas aqui no Brasil. Coloquei aqui algumas imagens representativas dos tropeiros, de como aconteciam, essas expedições que eles faziam. Eles colocavam as mercadorias nesses animais e adentravam ali as matas e saíam para levar essas mercadorias, para fazer as entregas dessas mercadorias de diversos tipos. Então aí começou o desenvolvimento dos transportes no Brasil. Durante a época da colonização, o Brasil era majoritariamente ocupado, principalmente na região litoral. A expansão para o interior era muito modesta, até meados do século XIX. Então, o transporte marítimo era mais utilizado junto ao transporte ferroviário. Só em 1854 começou a surgir no Brasil a primeira ferrovia, que ficava no Rio de Janeiro. Então, nas décadas seguintes, surgiram cada vez mais opções, bem no auge do período do café, que foi quando o Brasil, se consolidou como maior produtor de café, começou a exportar café para vários outros países. E só a partir do século XX é que as coisas começaram a mudar no Brasil, por volta de 1920, com o período da Primeira Guerra Mundial. O Brasil passou a ter a sua primeira montadora de carros. Em 1950 as rodovias começaram a ganhar força, porque
o país passou a ter uma necessidade de novos canais de distribuição. Lembrando que o Brasil teve uma revolução, principalmente industrializada, né? A revolução industrial no Brasil foi muito tardia, principalmente em relação aos países europeus, que são o berço da revolução industrial, a Inglaterra, que era muito desenvolvida, o primeiro país a ter um desenvolvimento industrial. O Brasil, em relação a esse país, assim, está 100 anos atrasado, então foi um atraso muito grande para o desenvolvimento. Porém, os transportes foram se desenvolvendo, as estradas também, aproveitando o desenvolvimento tecnológico, a utilização de recursos como a iluminação, né, das estradas, a sinalização. Nós sabemos que, infelizmente, até hoje, né, existem algumas estradas que são muito precárias, porém nós conseguimos nos locomover através dessas estradas, dessas rodovias que foram criadas e que são de extrema importância para todo o processo de globalização mundial. Então, assim, com o desenvolvimento dos meios de transporte, o desenvolvimento das estradas, né, cada vez foram melhorando mais, foram conseguindo chegar a lugares mais distantes. Fiz agora, inseri também algumas ilustrações para que vocês vejam aí meios de transportes antigos que existiam aqui no Brasil, veículos de tração animal, trens de carga, né? Então, caminhões que transportam mercadorias. São veículos antigos, peguei essas fontes da internet, tá bom? Só para mostrar para vocês. E agora vamos falar sobre os transportes aéreos no Brasil, porque esse meio de transporte, cada dia que passa, vai ganhando mais força, mas só na década de 1920 que os voos comerciais começaram aqui no Brasil. Porém, de uma maneira muito rápida e eficiente, o modal aeroviário tem sido a preferência das pessoas na hora de viajar. Muitas pessoas que não escolhem viajar de avião mas devido ao medo, né, de estar no avião, medo da altura, porque assim a eficiência nesse meio de transporte não se iguala a um outro meio de transporte, né? Você vai chegar de uma forma rápida, segura, tranquila. E hoje os preços de passagens aéreas são bem mais acessíveis, né? No início não, quando começou com esses meios de transporte, né, aéreo, as passagens custavam muito caro e muitas pessoas não tinham acesso. Porém, hoje já está bem mais acessível e é possível que as pessoas consigam fazer as suas viagens de uma forma mais rápida devido aos aviões. Eu coloquei aqui também, pessoal, algumas imagens para a gente ver a transformação, né, nessas fases de produção do avião. Eu coloquei o 14 bis, que foi o avião produzido por Santos Dumont aqui no Brasil, até chegar à configuração atual dessas aeronaves que existem e que são de extrema importância para o deslocamento de pessoas e de cargas no mundo inteiro, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de geografia. Vamos finalizar agora o capítulo 2 e a atividade eu vou passar para vocês no grupo, tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo, tô morrendo de saudade de vocês e espero que a gente possa se ver em breve.